Olá! Saudações a todos que nos acompanham através do Facebook e do YouTube da revista Malar Margens. Esta é a 22ª mesa do nosso nono Raias Poéticas, Afluentes Ibero-Afro-Americanos de Arte e Pensamento, evento apoiado pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão e pela Casa das Artes de Famalicão, com os curadores Luiz Serguilha, Marcelo Ariel e Nuno Rau, interseção das revistas Malar Margens e Palavra Comum. Abrimos, portanto, a nossa dobra de pensamento, a impotência da linguagem no vírus do mundo, com os participantes: Antônio Ferreira, cineasta; Aurelino Costa, poeta, DJ e advogado; Graça Capinha, professora universitária, ensaísta; e João Rasteiro, poeta e ensaísta. Desejamos uma ótima mesa a todos e agora eu passo a palavra ao João. Obrigada. Boa tarde. Obrigado pela apresentação, Amanda. Quero agradecer o convite das Raias, nomeadamente ao Luís Serguilha, mas endereçar um abraço naturalmente ao Luís Serguilha, ao Marcelo Ariel e ao Nuno Rau. Começar por saudar os companheiros desta mesa que, de alguma forma, tive a liberdade de convidar por sugestão do Luís Serguilha, e em conversa, naturalmente, com o Luís Serguilha. O tema desta 22ª sessão do Nono Raias Poéticas, a impotência da linguagem no vírus do mundo, tentou aproveitar um pouco, digamos, a questão do vírus, que estamos todos a sentir em cima, mas que se está a transformar mais numa palavra medo do que propriamente no Covid-19 em si mesmo, mas isso será outra conversa, ou terá que ver com a conversa que vamos ter hoje, porque estamos a falar essencialmente da linguagem e da impotência da linguagem. Eu, antes de, enfim, ler alguns apontamentos que tenho aqui num pequeno rascunho que poderão servir de base, quer para o António, para a Graça e para o Aurelino, mas quer para um debate ao longo da sessão e inclusive perguntas que possam ser feitas, eu começarei porque tratamos de linguagem, mas comigo, especificamente, é sempre, ou quase sempre, a poesia que está à frente. E, portanto, eu vou ler dois poemas de uma antologia publicada há uns anos em Portugal, Rosa do Mundo, 2001 Poemas para o Futuro, e vou ler um poema da China, portanto não tem autor, é da literatura chinesa. É um texto em prosa poética que diz, intitulado Pangu e a Criação, e o texto é o seguinte: terra e céu eram ainda um e tudo, era caos. O universo era como um grande ovo negro que apenas continha Pangu dentro de si. Passados 18.000 anos, Pangu acordou do seu sono divino, sentindo-se a sufocar, pegou no machado e quebrou o ovo. A parte leve e lisa do ovo ergueu-se e deu forma aos céus, e parte turva e pesada ficou embaixo e fez-se terra. Pangu ficou no meio, tocando o céu com a cabeça e a terra com os pés. Céu e terra expandindo-se rapidamente e Pangu acompanhava-os e crescia com eles. Passados outros 18.000 anos, o céu estava mais alto, a terra mais espessa, e Pangu, medindo 9 milhões de li, garantia que as metades do ovo não voltariam a tocar-se. Quando Pangu morreu, nasceram da sua respiração o vento e as nuvens. A sua voz fez-se relâmpago. Os olhos tornaram-se sol e lua. O seu corpo deu lugar a 5 grandes montanhas e é do seu sangue que hoje correm as águas. Dos seus pelos vêm as estrelas. Dos seus músculos, o solo fértil e do seu suor, as chuvas. O homem nasceu dos seus piolhos e das suas pulgas. E agora, um segundo poema está aqui marcado na página 1629, é para verem o número de páginas que esta antologia tem, e é um texto de um poeta que eu desconhecia, e a folhear a antologia encontrei o texto, e é um poeta chamado Lucevert,
e é dos Países Baixos. E o texto intitula-se, é um poema, Tento Poeticamente. Isto é, de singeleza iluminada, águas, o espaço do pleno viver, exprimir. Não fosse eu um homem igual a uma multidão de homens, mas fosse eu quem sou, o anjo pétreo ou líquido. Nascimento, putrefação, e não me teriam tocado. O caminho de desamparo, a comunhão, caminho, pedras, pedras, bichos, bichos, pássaros, pássaros, não ficaria tão sujo como agora se vê nos meus poemas instantâneos desse caminho, se eu não fosse o homem. O que sempre se chamou beleza, beleza hoje queimou o rosto. Já não consola ao homem, consola as larvas, os répteis, os ratos. Ao homem apenas assusta, ferindo pela consciência, que é a migalha de pão na saia do universo. Já não sou o mal, a punhalada mortal nos humilha ou revolta, igualmente o bem, o abraço nos faz remexer desesperadamente no espaço a nossa miséria. Por isso, eu procurei a linguagem em sua beleza. Lá, ouvi que ela de humana apenas tinha os defeitos de fala da sombra e os da ensurdecedora luz do sol. Bom, então a mesa tem como título, relembro, A Impotência da Linguagem no Vírus do Mundo, e lembro a afirmação de Paul Klee, que dizia: a arte não reproduz o visível, torna visível. E Braque dizia que a ciência tranquiliza, a arte perturba. Ora, nós temos hoje aqui, mais ou menos, a arte com várias linguagens nesta mesa, e eu acho é que, e daí eu ter sugerido este tema, é que hoje a linguagem tem muita dificuldade em exprimir o mundo, porque nós pensamos que, mesmo quando estamos a falar da linguagem da arte, que ela está a exprimir o real e que esse real corresponde à verdade. E não é assim. Nós, por princípio, há várias denominações, mas por princípio a linguagem diz que ela não é só comunicação ou suporte de pensamento, mas é, sobretudo, interação entre sujeitos ou comunidades. O grande problema, e que passa despercebido, penso eu, cada vez mais, sobretudo nos dias de hoje, é quase a linguagem é uma produção social nunca inocente e nunca neutral, com os perigos que daí advêm e que tantas vezes eu discuti com a Graça na oficina de poesia, mas isso poderá vir ou não a lume quando a Graça fizer a intervenção dela. Dizer que a linguagem é igual à verdade realmente é o pior e mais perigoso mito, pois a verdade é uma construção social de metáforas e, devido à sua capacidade de persuasão de nos iludir, a sua ideia de verdade é errada, falsa, e tendemos a pensar que todos nos entendemos sob o manto universal dessa verdade, dessa linguagem. E isso é absolutamente trágico quando nós acreditamos e nos convencemos que isso acontece. Eu, lembrando uma poeta portuguesa, Ana Atterley, dizia ela que a linguagem e a arte deveriam tentar hoje ser cada vez mais um calculador de improbabilidades. Quanto maior, dizia ela, quanto maior for a hegemonia da linguagem, maior o número de prisioneiros de pensamento. E eu acho que é o que hoje acontece, e nós somos praticamente todos, mesmo quando pensamos que não somos, completamente dominados, precisamente por quem domina a linguagem, por quem tem o poder da linguagem. E essa realidade, essa verdade, que dificilmente mesmo a arte consegue aproximar, mas pelo menos faz essa tentativa, essa verdade que nós julgamos que o mundo e que a linguagem nos mostra do mundo em que vivemos é absolutamente errada, e nós estamos completamente a ver algo que não corresponde àquilo que está à nossa frente. Como também muitas vezes discutimos, eu e a Graça e outras pessoas, naturalmente,
é por isso que é urgente, mas mesmo urgente, de uma vez por toda, começarmos a falar para pequenas comunidades e aceitar que talvez em pequenas comunidades nós nos consigamos fazer entender uns aos outros. Talvez. Será necessário e urgente, e penso que é de alguma forma o que a arte e a poesia têm procurado, se isso já não for inútil e impossível, como aludiu no seu texto Teoria da Região Batalha, regressar a esse mundo anterior à linguagem, a um mundo que, como ele refere, onde não havia visão, não havia nada, apenas uma embriaguez vazia, à qual o terror, o sofrimento e a morte, sem limites, davam alguma espessura. Pois, afirmo eu, talvez seja esse estado mais aproximado do conceito de verdade que a linguagem nos pode dar. Daí que, retornando ao princípio, também caótico desta minha introdução, para o tema da mesa e para os convidados da mesa, e o primeiro convidado irá ser o António Ferreira, a convicção de que a profunda tensão entre a arte e a poesia, mais em concreto, no meu caso, e o real, e embora eu queira continuar a acreditar que só chegamos a nós, ao abraço exposto da linguagem, através da arte, em geral, portanto, no meu caso da poesia, a minha questão é, será que neste momento ainda vamos a tempo de conseguir que a linguagem nos aproxime de alguma forma desse real que entendemos como verdade do mundo que nos cerca? A impotência da linguagem no vírus do mundo, aproveitando a metáfora do tema da mesa, alastra desmesuradamente pelo facto do real estar longe da verdade, pelo facto de um vírus impedir a linguagem de nos mostrar o que o mundo não é, não tem e não diz, que é aquilo que eu acho que a linguagem deveria conseguir mostrar, que é mostrar o que o mundo não é, o que não tem e o que não diz. É urgente reencontrar, por isso, e a poesia, e a arte em geral, mas eu gosto muito de citar, de referir a poesia neste contexto, é urgente reencontrar o espanto. A linguagem precisa urgentemente de se recentrar no inútil e no absurdo, e ir largando a regra da metáfora do utilitário. Daí a pergunta, o que é que hoje e para onde nos conduz a linguagem? Pois hoje a questão não é o que é que o real, entre aspas, mundo, faz com a linguagem, mas o que a linguagem faz ou pode fazer com o real, entre aspas, com o atual vírus do mundo. Daí que é dramático hoje a falta de silêncio na linguagem, em geral, e até de certa forma a arte em particular, pois é no silêncio que a justa e urgente revelação da alteridade do absurdo e do inútil ainda pode voltar a ocorrer. Sou eu que o estou a afirmar, vale o que vale. A arte da escuta deveria ser, então, mais um exercício de resistência, pois a verdade do mundo está muito para lá das representações provisórias e fascinantes da linguagem que hoje chegamos, ou a que nos permitem chegar. Eu vou passar ao António, talvez citando a Sofia de Melbreiner, onde está a Sofia de Melbreiner, que é apenas uma pequena citação que eu gostei muito e, portanto, a escrevi em algum sítio do caótico rascunho que tenho à minha frente, e, se não aparecer, passarei ao António. Mas terminarei a minha breve introdução caótica, como eu disse, lendo um pequeno poema meu que, de alguma forma, situará intermediamente entre os dois poemas que li, e que é um pequeno texto pequenino em prosa de um livro meu intitulado O Acrónimo, e que diz o seguinte: no princípio foi o homem com um cão espetado numa estaca brilhando sob as ascos da sua solidão para o resto dos seus raiados dias. E o homem criou um Deus, e o homem inflamou Deus na essência de rosas da sua perversão. A peregrinação sobre a argila e água impura, para que não seja lembrado o seu mísero nome. No princípio sobreveio o homem, a chaga mais negra que a carne,
e também que a torpeza viva do crepúsculo, um esplêndido cântaro de purulência, uma haste em fogo com a floração dos credos. No princípio era o homem e a opulência do sopro. António, caoticamente, da minha parte, eu passo para ti e diz o que achas que deves dizer e da tua justiça sobre o título da mesa, a impotência da linguagem no vírus do mundo, naturalmente, presumo Tema amplo. Da arte que tu dominas como ninguém, que é a arte cinematográfica. Então, boa tarde a todos e todas. Obrigado pelo convite, que eu aceitei, obviamente, com muito prazer. Obrigado pela introdução, que de alguma forma dá aqui algum terreno para se poder pisar num tema tão vasto e tão, enfim, complexo como este, que é a linguagem. Eu acho que essa questão da verdade e da realidade é o tema, um dos temas mais antigos, né? Desde que o homem ganhou consciência de si, que procura exprimir a realidade, que tem vindo a desenvolver linguagem, por um lado, obviamente, para nos comunicarmos uns com os outros e para tentarmos, de alguma forma, exprimir a realidade aos outros. E esse é um grande desafio, nomeadamente o desafio da arte, que é exprimir o invisível, aquilo que muitas vezes a própria linguagem não consegue exprimir, até porque é subjetiva. A própria realidade, ela própria também é subjetiva, é aquele eterno dilema do copo meio cheio e do copo meio vazio. E pronto, daí a importância da poesia, da literatura, do cinema, de todas as artes que vão, de alguma forma, tentar revelar a realidade que nos rodeia, que nos confunde, que temos dificuldade em entender e empreender em toda a sua complexidade. E eu diria que a linguagem é extremamente poderosa contra o vírus. E não é à toa que os políticos têm muito cuidado com as palavras que usam. Sei lá, agora, pegando, por exemplo, no caso português, falou-se muito da guerra contra o vírus, como se isto fosse uma questão belicista, um termo que eu pessoalmente não gosto muito, porque acho que não é disso que se trata, que não é trata de guerra. Portanto, as palavras e a linguagem são da maior importância. É assim que a gente vai dirigindo as pessoas, que vai moldando mentalidades. E, pessoalmente, enquanto criador, enquanto artista, procuro melhorar a minha linguagem de forma a tentar comunicar aquilo que me vai dentro, que é invisível, que não é exprimível à partida, assim, da forma mais simples. A gente tem que procurar caminhos, nomeadamente no caso do cinema. Obviamente existem linguagens pré-definidas, enfim, códigos que eu, enquanto emissor, e o receptor, são códigos que nós partilhamos, sei lá, como o campo contra campo, como as questões narrativas, etc. Mas que também é um desafio, enquanto criador, procurar extrapolar esses códigos para tentar transmitir algo mais que está para além da nossa compreensão consciente. Enquanto aqui falavas, eu fiquei tirando umas notas, que, enfim, era da tua exposição, que tinha imenso, por exemplo, a questão do medo. Novamente, voltando acho que hoje em dia o medo cada vez mais tem presença na linguagem que escutamos no dia-a-dia. É uma das formas mais eficazes, na minha opinião, de dominação. É o que leva, sei lá, foi através do medo que se levou a populações inteiras a ficar em casa. E agora pede-se de repente que ok, temos que reabrir, temos que sair, porque senão isto para e vai ser caótico. Mas então o que é que a gente faz com esse medo que foi criado este tempo todo? Desapareceu? Então o que não era verdade aquilo que foi dito lá atrás? E tudo isto, claro, através da linguagem, das palavras. Mas pronto, para começar, acho que é mais ou menos isto que eu tinha assim para acrescentar no âmbito daquilo que falaste. Tinha aqui uma outra nota dentro de, não sei bem se foram estas palavras que usaste, mas a urgência do silêncio. Eu recentemente li um ensaio de um filósofo sul-coreano radicado na Alemanha, que não sei se tinha aqui um livro dele à mão, não consigo dizer o nome dele agora, mas já lá vou, que
nesta época, enfim, das redes sociais, com a hiperatividade das pessoas, em que todos temos um enorme megafone para dizer aquilo que pensamos, a própria questão da verdade hoje em dia é complexa, né? Porque há imensas verdades, pode-se mentir descaradamente e é extremamente difícil desmentir essa pessoa, porque entretanto essa pessoa tem um megafone enorme e teve um alcance enorme, e isso, a mentira pode se tornar verdade. E uma coisa interessante que ele falava, que hoje em dia quem conseguisse, tivesse o poder de provocar o silêncio, provavelmente seria a arma mais poderosa neste momento das convulsões nas redes, em que todos berram, todos, um quer gritar mais alto que o outro. Aquele que tivesse o poder de repente silenciar tudo, provavelmente seria a pessoa mais poderosa. E pronto, e para já ficava com isto e deixava para o próximo continuar. E vamos então passar à Graça, e não preciso dizer mais nada. Passar à Graça Capinha. Sem dizer mais nada, credo. Ora bem, eu quero dar as boas tardes a todos e a todas e agradecer a vossa presença para nos ouvir. Quero agradecer, obviamente, aos organizadores das Nonas Raias Poéticas, ao João Rasteiro, pelo convite. E então vou dizer, também não tenho nada de muito formal para... enfim, não preparei nada de muito formal para dizer, mas é claro que são questões que penso que todos nós, aqueles que trabalhamos com linguagem, são questões que permanentemente temos de confrontar. Eu gostei dos dois textos que o João escolheu para dar início a esta conversa. Talvez começasse por citar aqui um versozinho de que tomei conta e que diz que o homem nasceu dos seus piolhos e das suas pulgas. Bem, de facto, pensando até na segunda parte do nosso título, não é? Este vírus do mundo, eu tendo muito a pensar que o ser humano funciona muito como um parasita ou como um vírus. E esse caos primordial que o João também falou, não é? Se vocês pensarem bem, nós estamos permanentemente a tentar entrar nele, a chegar a outros lugares, a ocupar outros lugares, a parasitar, e provavelmente a levar uma coisa de que o universo não precisa de nós, que é o estado de consciência, não é? A nossa consciência, que cada vez mais, devo dizer, com a idade, me parece que foi o grande erro que o Criador cometeu. Houve ali qualquer coisa que correu mal e a questão da consciência é uma questão que, de facto, é muito complicada. Até onde é que nós a queremos levar? Porque é que estamos tão preocupados em ocupar o universo, em levarmos isto para outros sítios, sem sabermos muito bem para onde é que estamos a ir, não é? E daqui podíamos saltar também para o conceito de linguagem enquanto vírus, não é? A linguagem que também nos permite invadir, ocupar territórios outros, territórios culturais, territórios corporais, e que o que se calhar momentos como este que estamos a viver tornam muito óbvios esta ideia de que temos de ocupar, há que fazer uma ocupação, há que tomar posse, há que dominar. Aquilo que o António estava a dizer, o António Ferreira, tem todo o sentido, com toda a gritaria, não é, que hoje temos para nos fazermos ouvir, talvez se torne mais fácil perceber que aquele que grita mais alto é aquele que efetivamente tem o poder de controlar, tem o poder de nos dizer o que é o real. O real é única e simplesmente uma construção na linguagem. Aquilo que nós chamamos o real é uma coisa construída na linguagem. As nossas relações, a nossa vivência, o nosso dia-a-dia. Nós funcionamos com base nas categorias que a linguagem nos dá. Rimbaud, um grande poeta francês,
dizia que eu sem as palavras sou cego. Portanto, eu preciso das palavras para ver. Quando eu olho o mundo, já olho o mundo com essas palavras. E essas palavras não fui eu que as criei. Foram-me impostas, estavam cá à minha espera. Não é? A grande queda é a queda na linguagem. Não é? A grande queda é essa. Cair na linguagem. Numa linguagem que é poder, basicamente. Não é? A todos os níveis. Que implica sempre uma presença ou uma ausência de poder. Pela parte dos seres humanos, não é? E já agora, não só os homens e as mulheres, não é? Esses poemas ainda têm essa palavrinha que é um bocadinho incomodativa para algumas de nós, mas enfim. Ora bem, eu queria dizer também que, portanto, pensando sobre estas questões a respeito da linguagem, é evidente que não acho que haja qualquer tipo de impotência na linguagem. A linguagem sempre foi poder, potência absoluta. O que nós fazemos com a linguagem permanentemente, e nestes momentos isso torna-se muito óbvio, mas não quer dizer que noutros momentos, em quaisquer outros momentos da nossa existência, isso não esteja lá. Ou seja, aquilo que nós estamos permanentemente a querer é dizer o mundo, é chamar, designar as coisas. E às vezes pelo caminho designamos o outro. Isso significa que temos o poder de o reduzir a uma categoria nossa. Não é? Quem tem o poder de designar tem o poder sobre o mundo, claramente. Não é? Portanto, o grande problema da poesia e das artes, e eu estou com o João, eu gosto muito do termo poesia, até porque se pensarem bem, poiein significa fazer, é o primeiro fazer, o primeiro fazer é o primeiro berro que nós damos quando saímos do ventre das nossas mães, não é? Portanto, é o primeiro de fazer. E portanto, esses processos poéticos de fazer o mundo, não é? Não são neutros, efetivamente. Não é? Não são neutros. Estamos permanentemente num jogo, numa troca, e nessa troca o poder é sempre desigual. Eu não acredito que a linguagem sirva para comunicar. A linguagem serve, antes de mais nada, para impor o meu poder sobre o outro. Não tenho, para mim, a linguagem como algo de colaborativo, de que estamos a querer criar sentido. Não, o que eu quero é que a minha voz se ouça sobre a voz do outro. E estamos sempre neste jogo. Isto é um jogo, mas é um jogo que tem implicações muito complicadas, não é? Na vida dos outros e na nossa também, certamente. Não é? E por isso a poesia, e portanto tu englobar as artes, todos esses fazeres, não é? O que faz, basicamente, é sair desse espaço. Eu estava aqui a pensar, a arte não reproduz o dizível, torna visível. Saímos do espaço do dizível e estamos permanentemente a tentar entrar no que ainda não é visível. Não é? E a linguagem tem capacidade para isso, porque pensem, há um pensador francês que eu gosto muito, Jean-Jacques Le Cercle, e ele fala da violência da linguagem, de quando nós nos damos conta desta violência tremenda que a linguagem exerce permanentemente sobre nós, não é? De que nós não temos consciência. Só quando acontecem momentos dramáticos como este que estamos a viver agora, do Covid, é que de repente percebemos que há qualquer coisa aqui que não funciona, que não está... E, portanto, aquilo que nós fazemos é sair do código reconhecível, do dizível, do que já está dito, e entrar noutro lugar, que é o lugar do silêncio, efetivamente. O silêncio como lugar daquilo que ainda não foi dito. É a potência absoluta do dizer. É aí que nós saímos do código, mas não saímos da linguagem. Nós entramos num espaço ilimitado de possibilidades para dizer. Portanto, não há impotência nenhuma. É potência absoluta. Potência absoluta. Para procurar formas outras de dizer. E é por isso que é tão importante que haja ainda poetas, não é? Que haja ainda artistas, porque a sobrevivência da tribo depende dessa gente. Depende daqueles que ainda aceitam esse desafio de entrar num espaço do ainda não dito, não é? Do ainda por dizer, ou daquilo que é interdito também, não é? Ir buscar ao espaço
que ainda não tem sentido, algo que possa vir a fazer sentido. Portanto, este momento do Covid que estamos a viver, para mim, é um momento que torna realmente a ideia do medo. Desculpem, queria ainda dizer só qualquer coisa sobre a ideia do medo. Portanto, é evidente que isso é um risco, porque pomos-nos em risco, não é? Pomos-nos em risco de ser considerados loucos, pomos-nos em risco de sermos considerados marginais, pomos-nos em risco, e esta é a que me deixa doente, de ser inadaptados, coitadinhos, não sabem lidar com o mundo do dia-a-dia como os outros todos, têm o seu mundo especial, não é? Portanto, é um risco, não é? É um risco. E o problema é ter medo de aceitar esse risco, ter medo de aceitar esse desafio. Não é? Portanto, este momento que estamos a viver, de facto, encosta-nos a todos, aos artistas, aos poetas e aos outros todos, encosta-nos à parede, porque nos obriga a ter que lidar com isso. Obriga-nos a todos a ter que reformular, a ter que nos encontrar, de nos dizermos novamente num espaço que é este e que, de facto, nos põe em risco, porque põe em risco tudo aquilo que é o mundo reconhecível. O mundo seguro é que nós costumamos estar muito bem instalados e, portanto, quando a gente sai daí, neste caso forçados, é evidente que ou ficamos num canto cheios de medo e não agimos, ou então, fazemos, vamos à procura de outra coisa qualquer e é aí que o sentido do mundo, felizmente, se regenera e algo de diferente e de novo pode aparecer. E por isso é que eu, na arte, toda ela, aquela que eu tenho acesso, interessa-me sobretudo isso, o que é inovador, o que é inovação, e não mais do mesmo. E pronto, e fico por aqui. Ora, vamos passar a um poeta, a um excelente amigo, a um grande dizer, um homem da cultura e das artes. A sua vida, apesar de profissionalmente ter sido advogado, mas então o poeta Aurelino Costa, já agora a citação que eu há bocadinho não encontrei da Sofia era a seguinte, diz ela: a civilização em que vivemos é tão errada que nela o pensamento se desliga da mão. E, portanto, talvez isto vá ao encontro destas últimas palavras que a Graça disse, quer dizer, ou nos resignamos, ou aceitamos quem domina a linguagem através do medo e de outras formas similares nos encosta à parede e nós aceitamos por medo e resignamos, ou fazemos com que a mão, apesar de tudo, consiga ainda resistir e ir à procura de algo. O que é que tens a dizer para que a gadanha, e saberão quando o Aurelino falar porque é que eu vou dizer este termo, porque é que a gadanha ainda é necessária para a mão dos artistas? Olá a todos. A questão que se nos coloca, de facto, é de certo modo complexa para nós próprios e perplexa simultaneamente. E eu procurei verter ou reverter essa questão naquilo que penso eu que foi de encontro ao que a Graça Capinha terminou no âmbito criativo do novo, do mínimo, ou aquilo que dizia o António Gamoneda, digamos, para ver arte no contemporâneo, terá o acrescento, no mínimo é o acrescento exigível no processo alquímico de construção, onde haja, ele até próprio diz, onde haja os resíduos da não repetição. Né? É claro que isto levou-me a querer verter ou reverter isto que o tema num pequeno texto humorístico, mas de certo modo que procura algum bisturi de talhar de facto, mesmo no conceito de talha, de termos o bruto e talharmos a imagem, não é? Seja no âmbito até das diversas artes. Não é? E então eu fiz aqui um pequeno trabalho em que digo isto, não é? A placenta, no fundo, este cérebro, o nosso cérebro criativo, não é?
todo o nosso espaço, o nosso corpo. O António Artaud dizia que a arte fundamentalmente passa-nos pelo corpo. Eu digo que essa placenta é um espaço escolhido por um ET, não é? O ET extraterrestre, em louvor e simplificação, anteriormente conhecido por Deus, ou Adonis, Deus dos deuses, não é? Colocava a necessidade, eu colocava agora a necessidade de uma tureca, que é o contrário da eureka, não é? O Arquimedes, eu encontrei. Nós procuramos sempre, digamos, a busca, ou seja, a necessidade da tal tureca, uma dialética linear, contrariadora da eureka, não é? Depois das ações, de muitas ações que nos acompanharam na vida até hoje e que irão continuar de certeza, que as ações narcísicas desenvolvidas por serotonias que andavam a tresmalhar como radicais livres, não é? Que nos batiam, não é? No criativo, ou seja, aquele que tinha, para muitos o criativo é aquele que tem que estar na forma, como se fosse na tropa, não é? Numa parada, ou então num código, não é? E nós sabemos que a arte é o contrário disso, ou seja, o homem, para mover-se no seu tempo e na sua sede de loucura criativa, é aquilo que foi disso. E esses radicais livres até se impuseram molumentos, ou então iniuris, não é? Os emolumentos para lucrar de forma basta com os tais firmamentos, não é? Daquilo que dita, o extraterrestre tem que ser assim, tens que seguir isto, não é? Dir-se-ia ser um viés assente no princípio físico da ductilidade, vaporar no fundo o ímã criativo no amém para todos, amém. E se o homem rezava naquela altura pela moratória e até pelos juros, a mulher, para garantir o emprego, rezava pela mórula, não é? Pela cópula, pelos filhos, né? Por ter filhos, era esse o emprego deles, ou seja, nós temos que de facto ter a mentalidade e cortar a lenha, e muitas vezes a árvore no sentido de não fortificadora de vez. Ou seja, antes da mononculatura de Istambul, Alexandria, Alexandria chama de Istambul, os sábios, muitas vezes sebos, não é sebos, reuniam-se em Alexandria para prevenir aquilo que eu digo, a fetoteca, não é? Ou seja, aquilo que para prevenir, ou seja, como polícias para aqueles que nascem, que trazem novidades, trazem os novos, no fundo, aquilo que se pode dizer, talvez, a obra aberta, uma tecnologia enviada pelo tal ET, tens que fazer isto e aquilo, não pode sair da norma, não é? Para garantir o seu esplendor, o seu domínio, a sua superioridade. Sobre tal fetoteca, lançaram o fogo. Foi uma história 1000 vezes repetida, inspirada em Abel e Caim, plasmada na coloquialidade da essência genesíaca, não é? No fundo. Então, como vai essa bizarria, não é? Haverá mesmo, eu coloco esta questão, haverá mesmo de coveiro que não seja movida de bizarria? É possível ao ser humano não ser bizarro? Isto é, então, como vai o vírus? E o vírus, eu refiro-me ao vírus no âmbito da criativo, das artes, não é? A pergunta envolvida, nova tragédia às fins de Tebas, passou a ser: como se livra o homem de ser homem? Qual a transexualidade que pode servir de cápsula para o químico vapor? A passar para o lado lá, não é? Como continuar este vírus atinente àquilo que nos é dado, não é? Ao tal ímã, à vagina, se lhe mudam a consoante e a substituem por vacina. Bem, fomos vacinados para escrever assim, para pintar assim, para musicar assim, ou para, não é? Ou seja, a tal norma, os tipos da parada, não é? E então, o que é uma vacina? Uma vaca menina, uma rocha fundamentada, uma medusa? É uma luz ou medusa?
em nenhuma medusa nacionalista avant la lettre, eu diria que neste Vichy Angoise, o brioche da Luzina Antonieta, que estava casada com o Luís XVI, depois eu digo a Luzina, volta a não ter cavidade estomacal, não é? Sem prejuízo de outras gretas com garbo. Não é? Ó filhos, ó meus filhos, disse a esfíngica, não é esfinge, a esfingida. A neta é algo primordial. Olhai os céus, quanta nete, o que há de inédito. Não há nada de inédito. O que há de inédito. A linguagem oraculizada pela pitonisa dos elfos era dona de uma banca pinhascal, que especulava sobre a língua e, como Caronte, igualmente sobre a sua ausência. Uma coisa e outra tinham que ter lugar na bolsa, no mercado, no bolso. Não é? Ainda hoje, não é? O Caronte continua a questão com o devido respeito à questão da ressurreição e todos os lucros, a simonia que anda à volta da compra de poderes espirituais com o vício de dinheiro, não é? E outras compras que se fazem por aí. E depois do pastor, né, de todos os pastores, veio o pasteur, mas também veio o pastiche, não é? Sempre que vejo um vírus, vejo um plágio. Sem esquecer o plágio de Viriato também. Talvez em leitura lusitânica, um plágio com um construtor intuitivo da imunidade pessoal e de grupo. Vacinas. Tens que escrever assim, tens que... a música é isto, é aquilo, é aquilo, não é? Ou seja, temos o muralhar o ato criativo, não é? Não é? Que é uma coisa tremenda, não é? Mesmo que seja pequeno, um grupinho de Andrómedas com o escatológico ADN da cerca cínica, não é? Uma muralha virusinosa, não é? Eu diria sede veríssimos, sede verdadeiros, não é? Olhai os lírios do campo, não é? O grande livro do Érico Veríssimo, que foi a primeira vez que tratou que nos trata de matérias que até aí, como o aborto, que não eram, digamos, temas de relações da arte. Sede, claro, se tiverdes sede, é o que eu digo, da água de Tales, numa das suas saídas da rede, o nosso, como um bizarro Antonino Artaud, viu-se oferecido por este milagre textual, que cito. Ainda não nascemos, ainda não estamos no mundo, ainda não há mundo. Eu digo, ó pássaro, traz-me o teu bico de búzano, queima a busca pelo sentido da vida. O sentido da vida é um paradoxo. Em vez de sentido, é pensado, melhor, prensado. A alternativa, o vírus que substitui a nativa, não é famosa. Olhemos a eficácia dos antivírus. Como dizia Santo Agostinho, há quem há uma cotidianidade burguesa que veio substituir o achaque, a dúvida, a suspeita, a interrogação. E como muito achismo que entretanto esteja infiltrado no grão, o roi pêcheur, introduzível a rei simultaneamente pescador e pecador, não deixa a labuta de perpetuar o mito e acho que também, no fundo, o minto, mentir, não é? E quando a nossa telemobilidade estiver já possessa de carga um factorum a qual ainda chamamos morte, lembremos o Rio de Carvalho, quando diz, vem serenidade, vem cobrir a longa fadiga dos homens, este antigo desejo de nunca ser feliz. E quase que, digamos que ouvimos também o Álvaro de Campos, ó noite, tanto que isso me vem, não é? Ou então tem ponto de remeter para o Cesário, o desejo absoluto de sofrer, não é? Por isso Pessoa tratava o Cesário de mestre. O que está nesta base da criação é o fingimento. Sobre o que fingiu, será que fingiu? A questão da angústia não será a angústia? O Sá Carneiro e outros, não é? Ou seja, de ser tão antigo, este vírus do plágio, não é? Avoluma-se em fome insaciável,
que é tal biologia do acrescento, aquilo que falei inicialmente, que falava o Gamonet da necessidade digamos, naquela tal alteridade do Criador, da passagem ao outro, numa criação de algo que lhe seja muito, que seja, digamos, que o marca, ou seja, não é procurar, ou ele encontra, não é? Dentro do trabalho e do sofrimento e de muita devoção, não é? Que é onde o não reside a não repetição, saber quando está a ser coçado por outro, ser metralhado e ter o respeito de dizer, isto não é meu, isto é o outro. Não? Cuidado, não, eu não vou, o tal plágio, a questão do plágio, não é? Prontos, não é? No fundo é isto, não é? E agora até nos apetece a todos comer uma francesinha, não é? Mas não confundir tal lógica proposicional com pedofilia. O vírus tem lógica, não tem pontaria. Será que tem? Não sei, acho que não. Não nos vamos deixar também amedrontar, a o ato corajoso. E o Criador, e o homem corajoso é aquele que tem medo e enfrenta o medo, não é? Estou a dizer no ato criativo, não estou a dizer na questão de saúde. Isso aí tem as suas normas e tem as suas regras, que temos que seguir, regras fundamentais. Desculpem lá ter mergulhado neste tempo todo. Obrigado por me ouvirem. Obrigado, Aurelino. Já há algumas perguntas, mas antes de... Há algumas perguntas quem está a assistir, mas pegando aqui só em 2 ou 3 coisas das vossas intervenções, logicamente, António, que, embora não o tenhas afirmado, sabes que a linguagem utilizada durante agora o Covid-19, do género, é uma guerra contra um vírus, esse tipo de linguagem não é inocente. Essa linguagem é utilizada de forma, precisamente, a balizar esses espaços de medo, de obediência, etc. Como se fosse mesmo uma guerra em que todos estamos todos unidos e o que o chefe manda fazer, nós vamos todos, porque estamos todos a lutar contra alguém que nos quer mal. Lógico que há essa questão que tu pões, mas de repente temos de estar todos fechados em casa. E agora vamos todos para a rua porque afinal não podemos estar em casa. Como é que isso joga? Mas é realmente é o que a Graça diz. Quem domina a linguagem, quem tem o poder nas mãos, domina o mundo. A questão que eu posso pôr para os 3 é, e indo um bocadinho de encontro à metáfora que eu utilizei no título da mesa, é: há de tal maneira uma variedade, uma multiplicidade de espaços geográficos, políticos, espaços de poder de linguagem hoje pelo mundo em confronto, não é? Já nem vamos falar da questão do espaço de mundo ocidental, mundo oriental, não. Independentemente disso, que neste momento podemos dizer que a escrita, a linguagem, é que explica o mundo atual em que vivemos, ou é o mundo que explica a linguagem que hoje nos faz, digamos, respirar? Não sei se perceberam a minha pergunta. Ou seja, teoricamente a linguagem é que comanda a vivência, não é? É que comanda este mundo. A minha questão é, se não é hoje, é como se fosse de fora para dentro. Se não é precisamente o mundo em que estamos inseridos que força a própria linguagem a ir por caminhos que não devia ser os caminhos da linguagem. Ou seja, a própria linguagem, em vez de ser ela a explicar completamente o mundo em si, seja ele o que possa ser, a ser a própria linguagem a começar a ficar num colete de forças de fora para dentro em função deste vírus que hoje temos. Este vírus, eu não estou a falar do Covid, estou a falar do que é o mundo hoje, século XXI, o mundo deste planeta que nos habita. Ou seja, eu não sei se a linguagem
independentemente de ser sempre a linguagem que explicará bem ou mal o mundo, se precisamente não sente alguma impotência, que eu refiro no título, precisamente dessas forças que vêm de fora para dentro da linguagem. Porque a Graça também diz que, naturalmente, mais do que nunca é urgente que a arte, os artistas em geral, resistam neste momento. Mas quando nós vemos um país em que a maior parte dos artistas, e falamos em Portugal, como poderia falar provavelmente de forma mais abstrata, porque não conheço tão bem o Brasil e outros espaços do mundo, mas especificamente Portugal, quando estão a maior parte dos artistas a sobreviver, mas é a sobreviver, como é que conseguem, apesar de tudo, ter capacidade para resistir através da linguagem da sua própria arte? Porque eles estão mesmo a ser colocados, só nos põem, é como uma espécie de pelotão de fuzilamento. Eles estão a ser completamente encostados à parede. Quer dizer, são milhares e milhares e milhares de artistas de várias áreas que hoje lutam simplesmente para sobreviver o dia-a-dia, porque, em função das circunstâncias que estamos. Como é que aí, perante isto, a linguagem artística destes próprios artistas consegue realmente ser diferente, consegue resistir, consegue, apesar de tudo, conseguir passar e conseguir penetrar neste vírus, que é fundamentalmente o medo e a confinação a que estamos a ser colocados, e a obediência, tal como é esta questão de começarmos a ser controlados pelo telemóvel, com um sistema de quem tem o vírus ou não tem o vírus. São tudo formas de controle absoluto, em que nós, aos poucos, todos nós, aos poucos, vamos começar a dizer que sim, a dizer que sim, a dizer que sim. Porque é a linguagem que nos é metida pelos olhos, pela cabeça, pelo corpo dentro no dia-a-dia, nós chegamos a um ponto que começamos a dizer que sim, quase sem questionar. E quem poderia, apesar de tudo, ir resistindo, uma grande franja, é a área artística, mas essa área artística, a maior parte dessa área artística, está a lutar para sobreviver no dia-a-dia, quanto mais a ter capacidade para, dirá a Graça, que sei o seu pensamento, que haverá sempre alguém, apesar de tudo, a resistir, e a resistir de forma que, por vezes, nem se está à espera. De forma, a nível de força e a nível de interação neste vírus. Mas o que é que vocês acham que, neste momento, como é que a linguagem, que em sentido teórico, em sentido lato, é que explica sempre, e sempre explicou e conduz o mundo, como é que a linguagem, ela própria, nas suas entranhas, está a se adaptar em função dessa força, que eu posso dizer, que está a vir de fora para dentro de si própria, de si, linguagem, nos dias de hoje? Bem, eu se calhar avançava aqui, porque esta discussão é uma discussão que eu e o João temos tido ao longo dos anos, não é verdade? E eu, olha, faço minhas as palavras do Boaventura de Sousa Santos. Sou uma otimista trágica. Ou seja, eu acho que o facto de nós nos darmos conta destas estruturas de poder que nos controlam e que nos reduzem, no fundo, porque no fundo aquilo que estamos a falar são também duas questões diferentes, parece-me a mim, não é? Aquilo que me parece mais relevante, que ainda não tínhamos chamado aqui, é o facto de se colocar a questão da sobrevivência dos próprios artistas, não é? Mas a questão é que a sobrevivência dos próprios artistas está ligada a uma organização social, política e económica, não é? Enfim, é dominante e que, em relação à qual, enfim, podíamos fazer revoluções, embora já ninguém acredite nisso, não é? Portanto, essas grandes causas, como é que vamos alterar a função do artista na sociedade de modo a que se perceba a sua relevância, a sua importância fulcral para a sobrevivência da própria comunidade? Não vamos, não é? Não vamos assim facilmente. Isso não impede, contudo, e agora volto ao outro lado da questão, que as pessoas deixem de agir e deixem de fazer.
Lembro-me daqui a uns anos estar em Inglaterra num congresso que houve também no pico da crise, e eu fui assim um pouco até, acho que um pouco ingênua quando me inscrevi, porque não percebi muito bem o que era aquilo, e basicamente aquilo era um encontro de artistas de toda a Europa, das várias áreas, do teatro, do cinema, da literatura, da pintura, eu sei lá, que se juntavam ali precisamente para questionar a sua sobrevivência. Como é que nós vamos sobreviver num momento em que não há dinheiro para nada, e muito menos para os artistas, como é evidente, porque se acha que não têm qualquer utilidade no mundo contemporâneo, não é? Não são úteis neste sentido pragmático, utilitarista, vamos dizer assim. Portanto, como é que vamos sobreviver? Como é que vai ser? E claro que a maior parte das pessoas que estavam lá eram pessoas que viviam em países como, sei lá, a Finlândia, ou a Holanda, ou a Inglaterra, com uma coisa que para nós, portanto, eles que achavam que era pouquíssimo, não é? Um portuguesito lá sentado como eu, a um canto a ouvir, dizia, estes tipos nem sabem do que é que se estão a queixar, quer dizer, porque realmente tinham tido um decréscimo nos seus subsídios, ou antes, nos seus financiamentos. Não vamos chamar-lhes subsídios, financiamentos, para fazer aquilo que fazem. Quando em Portugal isso nem não existe, nem nunca existiu de uma maneira como se vê nesses países, não é? E, portanto, era um bocadinho uma conversa de surdos, porque eles não tinham noção daquilo que eu estava a falar, e eu não tinha propriamente a noção do tipo de vivência que nesses países os artistas têm profissionalmente, não é? Bem, e nunca me hei de esquecer de um velhote, cujo nome infelizmente esqueci, que trabalhava na África do Sul para uma ONG e que trabalhava nos bairros mais pobres de algumas cidades sul-africanas, com crianças. E o que é que ele era músico. Portanto, trabalhava, essas crianças vinham desses bairros e vinham então fazer música com ele. E eu deixei piada, depois daquela choradeira, não temos dinheiro para isto, os artistas não têm dinheiro para comer, e como é que vai ser e tal, e os projetos, e isto e aquilo. E ele virou-se para o público e disse, desculpem o meu francês, bullshit. E disse, vocês estão para aqui a queixar-se, o que é que vocês vão fazer amanhã? Vocês vão fazer amanhã aquilo que fizeram toda a vida e que não têm hipótese de deixar de fazer. Porque ser artista, fazer arte, não é uma questão de ir para o emprego das 9 às 5, para ter um salário ao fim do mês. Portanto, vocês vão continuar a pensar, vocês vão continuar a criar, vocês vão continuar a produzir arte. Essa questão da vossa sobrevivência é outra questão. É a questão que se prende com um regime económico que é extremamente injusto e contra o qual, de facto, nós temos que tentar agir. Agora, em termos da dimensão criativa, é evidente que não para. Ele dizia, todos os dias, vêm miúdos ter comigo que comeram ontem um grão de milho que apanharam no chão e que não sabem o que é que vão comer hoje. Portanto, como é que nós temos a lata de estar aqui todos sentados num grande auditório de uma cidade como Londres, não é? Chorar porque não temos dinheiro, porque e tal, e agora? O que é que vamos fazer? Vão continuar a fazer o que fizeram toda a vida. Porque não podem cortar o cérebro, não podem parar de pensar, não podem parar de criar. Portanto, eu acho que aí... portanto, são duas questões que têm que ficar muito claramente separadas. A questão que se coloca com a dimensão economicista, é evidente que isso parte realmente de um sistema em que nós estamos integrados, e já agora, não é? Que em termos filosóficos nos obriga a pensar de que fora desta maneira de pensar o mundo, fora desta maneira de o organizar, só há o abismo, não é? Portanto... mais uma vez vou citar Boaventura de Sousa Santos quando ele fala do pensamento abissal. Portanto, quando saímos deste pensamento abissal, e é evidente que os artistas e os poetas e os criadores aí têm realmente um papel crucial. Não é? Porque são os pensadores que têm que criar alternativas a este modo de pensar, a este modo de dizer o mundo. Não é? E obviamente que...
é uma luta que não pode ser feita isoladamente e que traz para aqui uma dimensão de realpolitik, vamos chamar-lhe assim, não é? De ação política e social, de intervenção, que nós em Portugal, lamento ter de dizer isto, não é? Mas eu sou americanista de formação e, atenção, isto não quer dizer que eu seja uma súbdita do imperialismo norte-americano. Isto quer dizer que eu os estudo há muitos anos para saber como é que aquilo funciona, para saber do que é que tenho que me defender, basicamente. E, portanto, neste sentido, quer dizer, de que, de facto, nos Estados Unidos, realmente o que eu conheço é uma ideia de comunidade artística que tem uma força de intervenção e que nós aqui não temos. Tivemos isso durante o 25 de Abril, durante um período muito limitado de tempo, porque, infelizmente, e eu falo sobretudo do mundo da poesia, que é aquele que conheço melhor, do mundo da escrita, da literatura, não é? Infelizmente, o que eu acho que se passa em Portugal ainda hoje, não é? É uma coisa absolutamente epigonista, de um romantismo decadente, do poeta e do artista marginal, diferente, e isso não nos leva a lado nenhum. Portanto, faria muito mais sentido se, de facto, as pessoas criassem as suas comunidades artísticas e aí ganhassem força de intervenção no mundo social e político. Porque sozinhos, no seu quartinho, a criar e a serem pessoas tão especiais, não vão a lado nenhum. Não vão nem irão. É tão simples quanto isso. E depois, vou terminar só citando o meu amigo Charles Bernstein, não é? Ele fala dos poetas, mas eu falo dos artistas em geral. São como árvores, diz ele. Os poetas são como as árvores. Quem quiser sentar-se debaixo delas para se abrigar do sol e usufruir de uma sombra fresca, eles estão lá. Eles e elas estão lá. Quem não quiser, as árvores continuam a existir. Não vão deixar de existir porque não são úteis. Porque ninguém vai lá sentar-se à sua sombra. Continuam a existir. E, portanto, eu acho que temos que ver a coisa nessa dimensão mais positiva. E se, de facto, este vírus nos empurrou os artistas para esta situação absolutamente dramática, que agora, neste momento, há um culminar deste estado de coisas, porque se vocês pensarem bem, quer dizer, qual é a vida dos atores, das atrizes, dos cineastas, não sempre aflitos para poder sobreviver. O Aurelino é poeta, mas tem uma profissão onde teve que ganhar dinheiro, como é evidente. O João é poeta, é mesmo, quer dizer, não vivem, não, profissionalmente, não sobrevivem à custa do seu fazer. E, portanto, têm que perder muitas horas, todos os dias, para poder ganhar o seu sustento. E depois o que sobra é que se dirige à arte. Enquanto esta maneira de pensar a arte não mudar, e eu acho que o facto dela ser assim pensada, sobretudo em Portugal, é culpa dos artistas portugueses. Muitos artistas portugueses que gostam dessa aura de inadaptados e não sei o quê, que a mim, muito sinceramente, enfim, me dá quase vontade de rir. Portanto, enquanto as pessoas não mudarem essa atitude e, de facto, não perceberem que se querem trabalhar como artistas, ser trabalhadores da arte, têm que se juntar e têm que intervir de uma outra maneira, nunca vão a lado nenhum. Neste momento, a coisa é de tal maneira dramática que isso está nas televisões e está nos jornais e está nessas coisas. Mas durante o tempo todo, o resto do tempo em que não há vírus, a situação é sempre horrível. As pessoas andam sempre de emprego para emprego, à procura de modos de sobrevivência, até aparecer a próxima peça em que possam participar, o próximo financiamento que dê para fazer mais um filme. Porque enquanto isso não acontecer, não têm alternativa. O que é muito triste, tenho que dizer. Mas, atenção, volto a repetir, não é isso que faz com que as árvores desapareçam. Não é isso que faz com que as pessoas deixem de ser criativas e de estar lá. Não é por isso. Eu só queria, dando a palavra ao Aurelino e ao António sobre esta questão, dizer que mesmo em espaços, como o espaço que a Graça conhece melhor, que é o espaço norte-americano e dos Estados Unidos, onde os artistas têm uma outra forma, provavelmente, de se agrupar, de se associar, de intervir, etc.,
mesmo assim, volto a ir para o título da mesa, a impotência da linguagem, porque não é por aí haver uma intervenção e uma forma diferente de agir da arte e dos artistas que não aparece na mesma os Trump, os Bolsonaro, etc. Ou seja, a impotência da linguagem, e poderemos agora dizer da linguagem artística, está a começar a ser bastante nítido. É aquilo que eu penso. António e Aurelino. Eu já agora pegava na ideia que a Graça falou, a ideia romântica do artista fechado no seu quarto com tuberculose a escrever poemas, que obviamente já não corresponde à realidade, mas que acho que é uma ideia que ainda continua um bocadinho enraizada na sociedade portuguesa, com certeza, mas não só aqui. Eu lembro perfeitamente quando comecei a fazer filmes, pronto, ia jantar com os amigos do meu pai, etc. E era uma pergunta recorrente. Então, mas vive-se disso? Tipo, era quase inconcebível, pronto, pessoas que tinham profissões, O que é que tu fazes? O que é que tu fazes? Mas ganha-se dinheiro com isso? Tipo, paga-se as contas com isso? Bom, eu, felizmente, há mais ou menos 20 anos que não faço outra coisa. Que tenho conseguido viver exclusivamente da criação, de fazer filmes, etc., como produtor, como realizador, etc. Mas essa é uma ideia que está muito enraizada e que, enfim, parece que está difícil tirar isso da cabeça das pessoas. Assim, quando se vai ao dentista tem que se pagar, quando se vai a um advogado tem que se pagar, mas o artista a gente dá uma palmadinha nas costas, tipo, bate palmas e é suficiente. E os artistas também têm contas para pagar, tipo, sei lá, eu lembro que os meus amigos, quando faziam, tenho muitos amigos que são músicos e fazem concertos, tentavam sempre conseguir uma entrada de graça. Não, pá, o pessoal tem que ir lá pagar os 5, 10 euros, senão ele não vai poder viver disso. E essa valorização do artista, que parece que basta que a gente aplaude e lhe faça um elogio que está bom. Não, os artistas têm que ser remunerados e as pessoas que consomem cultura têm que pagar pela cultura. E penso que aí até o buraco é um bocadinho mais embaixo. É óbvio que os apoios estatais, etc., são importantes, mas nós, enquanto cidadãos, temos que também fazer a nossa contribuição. Ir ver o espetáculo de teatro, pagar a entrada, apoiar a causa. E o espetáculo de teatro custa 5 euros ou 10 euros porque tem um apoio. Senão custaria 50 ou 60. Portanto, nós não podemos esperar que o espetáculo seja grátis porque eles têm apoios públicos. O apoio público é para reduzir o custo para que eu, cidadão que não ganhe uma fortuna, possa assistir aos espetáculos. E, aliás, a pandemia, na minha opinião, até tornou um pouco mais visível a importância dos artistas e dos criadores. Porque, tanto quanto eu sei, ninguém ficou 2, 3 meses em casa agora a olhar para as paredes. Lemos livros, assistimos filmes, assistimos séries, lemos um jornal, e tudo isso é fruto dos criadores que estavam aí, que andaram toda a sua vida a criar e a produzir conteúdos audiovisuais, de literatura, etc. Portanto, se não houvessem artistas, teríamos passado 2 ou 3 meses a olhar para paredes brancas. Essa é que é a verdade. Mas eu acho que seria importante, neste momento, acho que eu, como artista, tento também fazer isso, que é as pessoas, temos que pagar pela cultura também. Os apoios públicos servem para que ela se torne mais acessível, mas não substitui o meu papel enquanto cidadão de contribuir, de participar e contribuir financeiramente também, na medida da nossa disponibilidade. Antes do Avelino dizer... Para isso é preciso que as pessoas percebam, não é, que os artistas têm uma função social, uma profissão que tem que ser remunerada como todas as outras profissões. São trabalhadores como os outros são trabalhadores. E isso é que é muito difícil das pessoas aceitarem. Porque, precisamente, também quem domina sempre, voltamos sempre ao mesmo, domina a linguagem, consegue, na maior parte das pessoas, através dessa mesma linguagem, criar essa ideia que isto são uns marginais, isto são uns que andam para aí, deixem-nos andar, eles não fazem mal a ninguém, e, portanto, a maior parte das pessoas é no dia-a-dia metido na cabeça que aquilo não são pessoas que fazem um trabalho importantíssimo, aliás, muitas das vezes mais importante que outros. Útil. Exatamente. Para além disso... Útil na sua inutilidade, porque não servem interesses, não é? Claro. Precisamente porque são inúteis para esses interesses dominantes, é que eles são tão úteis, não é? É isso. E, infelizmente, já passou 20 anos deste século
e os poderes políticos, na maior parte dos casos, ainda hoje continuam a achar que convidar um artista, mais ou menos de áreas diferentes, dependendo das áreas, para vir fazer uma intervenção num espaço, digamos, municipal ou central, só o convite já basta, porque isso já é um favor quase que estão a fazer ao artista. Portanto, É divulgação. Não, mas porquê? Quase que fazem a pergunta. Isso é ilógico, quer dizer, a mentalidade hoje continua a ser esta. E os artistas, nós, de forma geral, continuamos de alguma forma, tirando franjas residuais, a aceitar isso. O problema é esse. Porque se a maior parte dos artistas, não digo todos, mas a maior parte começasse a dizer não paga, não há festa, não há balão. Aí as coisas começavam a mudar. Mas só uma pequena franja é que já diz não, ou que ainda continua a dizer não. A maior parte da franja dos artistas acaba por pronto, está bem e tal, almoçam, eles dão um almoço e vamos lá e não sei o quê. E, portanto, isso vai continuar, isso é um problema. Aurelino. Pois, leva-nos a pensar, de facto, a questão das ideologias, não é? E a ideologia, pano que cobra mercadoria, não é? Interesses sobretudo do poder. E os homens do poder sempre tiveram as palavras do poder. E às vezes palavras enigmáticas que nos dão sentenças, mas o público fica sem tensa. O Camões aconteceu isso. E a muitos dos artistas, e penso que a Graça Capinha falou nessa questão do fenómeno que é a aculturação, dava-nos também uma interrogação fundamental neste país e em nós, no nosso tempo, nos que acreditamos e continuamos a acreditar que o mundo é suscetível de mudança, tomando sempre novas qualidades, né? No efeito camoniano, mas tudo depende também dos poderes e do político, não é? Temos que ter, penso eu, esse tal efeito, o artista, o efeito de vanguarda, não é? E só essa união poderá, digamos, partir o tal muro, mas também temos que partir muros medíocres, os muros que foram, digamos, que deram aquilo que muitos chamam, que nós conhecemos no âmbito da escrita e da música, não é? De concertos, é capaz de não haver dinheiro para um músico que se aproxime desta dignidade do conceito e da expressão do juízo de que é verdade, que é um músico, não é? Mas os poderes públicos têm dinheiros para dar, digamos, a essas construções do pimbomalho que existe por aí. Eu pergunto esse pimbomalho o que é em termos da culturação, digamos, de facto, da culturação, não é? Enquanto nós vivemos, nós assistimos aos talk shows televisivos das manhãs de todos os canais e é uma miséria terrível, não é? Não é? E aquilo vai criando as mentalidades de 50 anos, de 40 anos, de 60 anos, não é? Em que a avó está na cozinha, está com mais um neto, né, nas nossas aldeias e muitas das nossas vilas e nas nossas cidades, e aquilo que vem todas as manhãs é aquilo. Eu pergunto o que é que estão ali, digamos, o que estão a cultural, que mentalidades estão a criar, não é? Que fenómeno é este, que dignidade política ou ideológica é esta, não é? E depois dão-lhes os telejornais cheios de pavor, de questões que são resolvidas em tribunal e que passa a ser as revistas Maria, agora que entram pela casa das pessoas, e sabemos que ainda continua a ser, infelizmente, neste país, no nosso país, mas o artista tem uma necessidade de
sair e de fugir, e sempre aconteceu, lembra-nos que nos aconteceu com o Mar de Sá Carneiro, não é? E a questão de Paris, a questão de Orfeu, a relação que ele teve, agora não vamos falar eventualmente de relações patrimoniais e afetuosas com os seus ascendentes ou descendentes, mas sabemos que nos diversos âmbitos artísticos há uma necessidade de ter que sair deste país para se alargar e depois eventualmente e coloca-se depois a questão de regressar. Agora há uma outra questão mais também terrível neste espaço, este espaço que é o Covid-19, não é? Em que todos eles tinham não tinham fronteiras na cabeça, porque a política queria as fronteiras, queria os muros e questões políticas e ideológicas, mas o artista não tem. Mas agora vê-se num efeito terrível, dizer, eu já não posso ir fazer uma exposição de pintura a tal lado, o meu filme que é a ser apresentado em tal lado, o concerto que é a ser feito naquele lado, em Paris, em Tóquio, não é? E não vai, ou seja, há aqui também este choque, não é? E depois há uma sobrevivência, porque de facto, é como disse a Graça Capinha, ou se tem uma profissão e se consegue sobreviver, ou então é terrível que nós conhecemos queridos amigos nossos, criadores, em particular nós, no âmbito da literatura, que sabemos que eles podem ser criadores no quarto ou na sala, ou andar à volta do mundo no quarto, como fez o Almeida Garrett, não sei dali, mas há coisa, mas sobrevivem no limiar da pobreza. Há muitos que nem uma sopa, quer dizer, se uma sopa diária se conseguem, o tal, aquilo que é o rendimento mínimo, não é? E pronto, apesar de alguns deles também dizer, ele podia ter ido dar aulas, ele era licenciado, pois, mas também houve uma adaptação qualquer, ou pensou que pensou no seu pensar e no seu tempo, não é? Não é? Ou seja, há aqui de facto tudo tem que ser revisto na nossa mentalidade, no dar e no outro, mas também não pode ser, não é só aquela questão de, digamos, dizer, olha, retribuímos-te com amor, é necessário retribuir, ou seja, ter organização e receber o mínimo, sentir-se, ele próprio sentir-se no fundo, a tal utilidade, mas não a utilidade da coisificação do ser, mas do alento, do próprio ser, não é? E a criatividade, de facto, neste país deixa-nos muita mágoa, muita interrogação, não é? A todas essas aquilo voltou eu ao mesmo ao pimba-malho numa altura das campanhas eleitorais, seja que partido político for, eles pagam balúrdios, não é? E eram para pular. Agora não sei se com o Covid se vão ter outra atitude perante a vida, ou seja, temos que relembrar, não é? Estes talk shows de vida, de facto, há um destempero, houve, digamos, alguma esperança e desesperança, não é? Apesar do primeiro viver e depois filosofar, não é? Era isto, mais ou menos. Não é? Já agora deixem-me só contar um episódio que... eu estava há uns tempos a ler um livro sobre um historiador brasileiro, sobre a ida da corte portuguesa para o Brasil, na altura das invasões francesas, e um aspecto, um pequeno detalhe que eu fixei foi que, portanto, na altura a corte levou uma série de coisas, levou móveis, roupas, etc. E quando chegou à altura da questão dos quadros, eles deixaram os quadros em Portugal, mas levaram as molduras. Porque na perspectiva da realeza, a moldura é que era valiosa. E acho que isto é um bocadinho... Ainda há muitos pintores assim. Atenção, muitos quadros. Paradigmático da mentalidade portuguesa em relação à cultura e em relação à arte. Exatamente. Pelo menos 500 anos depois ainda anda aí. Quer dizer, é verdade. Porque a moldura era útil. Agora Exato. A pintura era inútil. Exato. Portanto, nada temos contra os autores, que há molduras lindíssimas, contra os autores das molduras. É claro. Há aqui algumas perguntas, mas eu antes de passar a uma pergunta da Maria Oliveira e do Serguilha e de mais alguém, vou ler aqui um ou outro comentário. O Jorge Velhote, poeta, diz que aos artistas cumpre-lhes serem cidadãos com compromissos sociais,
políticos e com valores a que poderemos chamar revolucionários perante todas as tentativas de domesticação das comunidades. Creio que em Portugal há uma falha cultural e social profunda que ainda não tornou visível a ação e compromisso da arte como um dos valores que tornam a nossa vida mais democrática, mais criativa, inteligente e politicamente mais avançada. Ou seja, útil. Esse ou seja, fui eu que acrescentei. A Maria Oliveira, de alguma forma, já se respondeu, mas se alguém quiser complementar, principalmente a Graça, porque ela faz aqui alguns comentários muito apreciativos sobre a intervenção da Graça, e, portanto, se a Graça quiser falar, é apenas, ela escreve, medo, linguagem e dogmatismo. Que relação? Bem, eu acho que temos estado todos a falar disso. Antes de mais, quero agradecer as palavras dela, dizer que concordo em absoluto com o que o Jorge Velhote também escreveu, pois com certeza. É disso que temos estado precisamente a falar, não é? E portanto, eu já nem falo da questão... Há um dogmatismo que é muito perigoso porque se faz invisível, não é? É assim uma espécie verdades sobre o mundo que são inquestionáveis e que têm que ver, por exemplo, com a ordem económica, não é? Ou com a organização social dentro de certas normas. E são dogmas e nós nem pensamos que são dogmas, vivemos com isso como se que são coisas naturalizadas, não é? Naturalizam-se. E a linguagem é que faz isso. É preciso termos muito cuidado, porque a linguagem tem essa capacidade de naturalizar as coisas, não é? E, portanto, esquecemos-nos frequentemente de que essas fórmulas foram construídas artificialmente, porque a linguagem é um artifício. A linguagem constrói artificialmente, não faz parte da natureza. É uma construção humana. E o que acontece em momentos de tragédia, em momentos traumáticos, é que de repente percebemos isso. Percebemos que há ali algo que é artificial, que não corresponde ao real. E normalmente nesses momentos o que acontece é que ficamos sem palavras. É o momento em que a linguagem cai, quer dizer, é uma violência brutal. É o silêncio que surge de repente. É um silêncio, impõe-se esse silêncio, não é? Portanto, precisamos de andar para trás e ver outra vez, olhar outra vez, não é? E encontrarmos outras maneiras de falar. Há um antropólogo que eu gosto muito, Michael Tosse, que usa um conceito que eu acho muito interessante, do membro amputado, diz ele. É, de repente, como se nós, essa construção, esse artifício de que nós nos esquecemos, nos doesse. Como se tivéssemos um membro amputado, não é? Não está lá, mas dói. Não é? Não está lá, mas tem consequências na nossa existência. Portanto, essa dor do membro amputado, essa dor do membro amputado é a dor da linguagem. Quer dizer, é o momento em que realmente a linguagem se esfacela e deixa de ter sentido e em que precisamos de refazer. Portanto, o grande problema é que muitos destes dogmas, não é? Muitas dessas construções artificiais, não é? Que se nos impõem, nós as naturalizamos entretanto e deixamos de sentir essa dor. Portanto, é preciso que venham momentos como o Covid, como a pandemia, ou como as guerras, não é? O Marinetti dizia que eram a única higiene do mundo. É uma coisa terrível de ser dita, não é? As guerras eram a única higiene do mundo. Maneira de limpar a cabeça das pessoas, em tudo aquilo em que as pessoas assentam a sua existência, cai por terra. Em que as coisas que faziam todo o sentido deixam de fazer sentido. Não é? É horrível nós pensarmos nisto, não é? Mas eu acho que é muito verdadeiro. Acho que é muito verdadeiro. Portanto, muitas vezes agarramo-nos a muitas dessas fórmulas naturalizadas para não termos medo, de facto. Para vivermos a nossa vidinha segura,
com uma sensação de segurança e de que há um futuro feliz à nossa espera, se seguirmos todas as regras, se estivermos sempre de acordo com aquilo que se espera de nós, não é? E aí eu acho que realmente a arte é um dos baluartes dessa resistência, quer dizer, se há lugar em que essa resistência pode ser feita, é realmente a arte, seja ela de que linguagem for, mas é aí que, volto a dizer, que há uma esperança de renovação para nós, não é? Não só para o mundo, mas para nós, não é? E o Jorge Velhote escreveu também ali há bocado, que eu li, que não há uma linguagem, não há o mundo, não é? A linguagem é o mundo, efetivamente, não é? A linguagem é o mundo, mas a questão é que se nós mudarmos a linguagem, podemos mudar o mundo. E eu não posso perguntar, mas que mundo? Ou que mundos? Exatamente, portanto, a questão é sempre essa, não é? Para que mundo? Quer dizer, qual é o mundo? E já agora, nesse contexto, por exemplo, uma das lutas que se está a travar muito agora atualmente, a propósito da linguagem, por exemplo, quando a questão do género. Porque o cartão do cidadão, que é claramente um termo no masculino, e onde é que fica o outro género? Parece uma coisa inofensiva. Não, mas não é inofensivo. Porque são esses pequenos detalhes que vão determinando a forma como nós percepcionamos o mundo. Como dizer, trabalhei que nem um galego. Eu lembro que uma vez usei esta expressão e uma amiga minha galega, mas o que é que tu quiseste dizer com isso? Ela percebia perfeitamente que era uma coisa inocente, mas é da responsabilidade dela chamar-me a atenção a isso, para ela perceber, não é inocente. Isso tem uma implicação. É como chamar cigano a alguém que é aldrabão. É uma coisa inocente. Não é inocente. Isso, obviamente, tem uma carga muito forte. E isso, nós, felizmente, neste momento, também vivemos num momento em que temos que rever a nossa linguagem, e não se trata de censura, trata-se de realmente ajustar a linguagem à realidade, ou para exprimir uma nova realidade. Que sempre aí esteve, precisamente porque não existia na linguagem, nós fingíamos que ela não existia. Claro. Não é? A questão é essa. Não havíamos. Invisibilizava-se essa dimensão humana, como todas as outras. Claro. Não é? Portanto, ficava invisível. Portanto, precisamos, de facto, de chamar as coisas pelos nomes, para usar uma expressão bem portuguesa, chamar as coisas pelos nomes, não é? E, sobretudo, não termos medo dos nomes, não é? Não termos medo de chamar as coisas pelos nomes. Porque é precisamente assim que se ganham direitos de cidadania. Tão simples quanto isso, não é? Que se ganham direitos de cidadania, de se ser aquilo que se é. Acabou. E ninguém tem nada com isso. E aceitar e legislar de igual forma para todos nós. E não é uns serem mais iguais do que outros, não é? E os outros que não cabem nessa igualdade ficam de fora. Não é? E a história tem-nos dado tantos exemplos, não é? Ao longo se nós olharmos para o passado, não é? De como a linguagem foi sendo recriada para nós podermos dar visibilidade, existência, direitos a quem não os tinha. Eu não sei se o Aurelino tem alguma coisa para dizer, mas eu só queria dizer, tomando o lugar do Aurelino, que é ser advogado do diabo, a impotência da linguagem é o tema da mesa e eu estou sempre a bater porque é tomar o lugar do Aurelino como advogado do diabo não passa precisamente por todos acharmos que quando esta situação do Covid estiver mais ou menos resolvida ou pelo menos controlada, a maior parte dos seres humanos vão aparecer com novos valores, os valores melhores que o ser humano tem, que estavam já tão recalcados lá dentro, vêm agora para outra vez cá para cima e vamos aplicá-los. Isso é mentira. Nós, se for preciso, ainda vamos aparecer piores do que o que já éramos. Ou seja, não é precisamente por aí o sentido da impotência da linguagem? Voltando à Graça, eu acho que, e ouvindo aquilo que escreveu o Jorge Velhote, acho que essa a questão dos dogmas, né, na vida, o tal estar no sistema, não é? O tal estar na cerca, de
que eu falei, isso é horrível, né? Mas temos que, em todos os tempos, sempre se problematizou se problematizou no sentido da questão fundamental da vida, não é? Questões fundamentais, a problematização do tal sistema em que nós, quer queiramos, quer não, viajamos nele e viajamos no tempo, e o envolvimento que há da questão da ética e da estética, não é? Porque quer dizer, as épocas não são superáveis nem insuperáveis, não é? Eu acho a percepção que eu tenho é que aquilo reside no artista, em particular no pensador, esse tal efeito de quebrar a margem, ou então essa tal cerca, não é? Ou mesmo ouvindo o Aventura Sousa Santos, não é? É urgente, é necessário o tal efeito da coragem. Agora, nós perspectivarmos o que vai ser daqui a 20 anos, ou o que vai ser daqui a 2, ou o que vai acontecer, não sabemos. A perturbação antes da tal filosofar é tal sobrevivência, não é? E em particular que estávamos a falar de ligado às artes, no meu tempo, e há todas as artes, não é só a arte, digamos, porque no meu tempo de miúdo, aquilo que eu conhecia quando diziam, olha, chegaram os artistas eram os pedreiros, os carpinteiros, os eletricistas, éramos os carpinteiros. Ora, o tal fazer, a tal arte, o tal poesis, não é? E que vestiam o fato macaco, não é? E como havia também as escolas comerciais e industriais que criavam alguns técnicos para a vida, e promissores, que depois deram os agentes técnicos, os engenheiros técnicos. Acho que passa muito por essa questão digamos, do político, aquilo que pode ser o estadista, que pode ser a vida política. Agora temos em nós, nesta idade, um sofrimento, uma interrogação de que aquilo que se avizinha não nos parece que não parece que seja gratificante, devido às questões de guerra, de sobrevivência que encontramos, e do mundo desta inversão daquilo que muitos dizem também, que é a tal serpente a morder a cauda, não é? A história, não é? E pronto, e também na escolaridade que temos a nível nacional, voltando a essa questão também da aculturação, não é? Não sei o que é que sabem de história os que saem do quinto ano, ou do sexto, ou do nono, ou do 12º ano, não é? Não sei se tem se colocam aquela interrogação que colocava o Marc Bloch, não é? Em quando o pai, o que é história, não é? O menino que diz ao pai o que é história, não é? Mas sabendo nós, não é? Sabendo nós que a incompreensão do presente resulta fatalmente da ignorância, não é? Da ignorância do passado, não é? E depois há uma coisa, agora estamos numa questão dogmática do receituário, não é? Também com o devido respeito, tomai e comei todos, não é? Havia um amigo meu que dizia, não é? O primeiro CD foi a hóstia, não é? Ou seja, mas também com o respeito que nos merece essa simbologia, não é? E do envolvimento de alguma esperança que também envolve essa atitude, não é? Agora, também pensar por ficheiros ou por pines, ou como eu falei naquilo que referi inicialmente, no pensamento, não é? Qualquer dia vamos ter um código, não é preciso basta um código de barras em que a gente dá respostas métias e passa, ou
ou numa máquina registradora, um código de barras no dedo, né? Ou na ponta da testa, ou seja, há tudo uma introdução, uma intromissão que falta o quê? Falta aquela atitude do pasmo. Eu recordo a minha mãe para mim dizer, és um pasmado. E eu ficava assim, de facto, eu sou um pasmado, mas falta as pessoas de meditarem, de entrega, de alguma solaridade interior. Gostam, mas é da solaridade de ir para o Algarve no verão, não é? E está bem, também não tem nada contra isso. Ou seja, é tal solaridade interior, o tal olhar-se. Mas eu penso que isso também passa por um ciclo de vida, não é? Por um ciclo em que mesmo na adolescência não deixamos de ser meninos e mesmo sendo adultos não nos adulteramos. Temos essa crença, não é? O mal, não sei se é o mal, porque eu também nunca estive enfileirado, ou seja, nunca pertencia, participei ativamente. Né, mas nem questão na perspectiva digamos de expressir né, e ideologicamente promessas, preferiria sempre digamos a manufatura, o fazer-se, né, sem qualquer mau sentido pela maquinofatura, né. Mas acho que o homem tem que voltar a esse tem que surgir um pensador e que temos falta disso. Penso eu que temos falta de rastro na trajetória de vida, não é? Vai haver algum extraterrestre que eu falei também? Vai existir algum extraterrestre? Não, o Saraguilha não é o extraterrestre. Faz aqui uma pergunta quero dar um abraço que de alguma forma também já se respondeu, mas ele diz: seria possível a construção poética, o vigor do pensamento e a vida rítmica sem o caos e sem o inconsciente, onde é gerado o irrepresentável do real? E abriu parênteses, aqui a linguagem artística é humana? Pergunta ele. Posso? Bem, eu já disse, volto a dizer, que não acredito no irrepresentável ou no indizível. Eu acredito do ainda por representar e do ainda por dizer, não é? E eu acho que o nosso problema é que estamos, de facto, ligados a uma forma de pensamento que nos obriga sempre a pensar no mundo como um produto, uma coisa acabada, não é? Que futuro... Eu acho que o Aurelino tem razão, mas isso a mim não me angustia nada. Eu não sei o que vai ser o futuro, nem estou minimamente preocupada, para dizer a verdade, não é? Porque o que eu acho que é interessante e que deve, no fundo, exigir a presença de a solidariedade e a presença de todos os artistas, é o processo. Estamos apenas a participar num processo. Agora, o que vai ser no futuro, eu acho que é inconcebível. E ainda bem que é inconcebível. Porque se nós já conseguíssemos conceber o futuro, isto era uma chatice. Portanto, ainda bem que não conseguimos conceber, não é? Mas imediatamente o nosso pensamento nos leva logo para uma ideia de uma imagem fechada, acabada, totalizada, não é? E isso tem muito que ver realmente com, enfim, o epistema dominante, se quisermos, para usar uma palavra fina. Portanto, a maneira como realmente o nosso pensamento funciona. E não é por acaso que ele funciona assim, não é? Porque tudo o que é uma coisa acabada e totalizada vende-se, tem um valor de troca. E portanto, nós funcionamos com base nisso, e estamos sempre a pensar, mesmo quando estamos contra, a verdade é que a nossa cabeça está feita com esse tipo de categorias, e portanto elas estão sempre a sair. Portanto, eu não sei, posso dizer-lhe, para grande infelicidade nossa, isso sim, que eu dou aulas no ensino superior e os conhecimentos de história com que os meus alunos me chegam são absolutamente inacreditáveis, não é? Eu não sei se efetivamente eles esquecem, se é o tipo de ensino que faz com que eles esqueçam logo, mas não têm a mínima consciência do que é que a história tem que ver com o nosso mundo. Eu dou sempre qualquer coisa que tem no título contemporâneo. Eles vão todos contentes para lá a pensar que vão estudar coisas agora assim do dia a dia, não é verdade? E claro, começam a estudar história, porque não há contemporâneo sem história, não é? Como é evidente, não é? Não podem perceber
perceber o contemporâneo, sem perceber porquê é que este contemporâneo é assim, não é? E, portanto, ao tentar compreender, não é? Também não tenho essa visão totalizada da história, não é? Portanto, tentar compreender, não é? Criarmos essa verdade, esse conjunto de verdades, no fundo, que nos fazem avançar. E, portanto, acho que aí a linguagem, como eu estava a dizer, eu sou muito evangélica no sentido de São João. No princípio era o verbo. E, portanto, o verbo que estava com Deus e era Deus, está em processo, não acabou. O universo continua a expandir-se. Nós só estamos a participar em qualquer coisa, que nem percebemos o que é, mas estamos a participar. De uma maneira, enfim, há bocado alguém aqui falou de religião, não é? Talvez eu não gostasse de lhe chamar religião, mas talvez um sentido de sagrado que tem que ver com a nossa existência e com a nossa humanidade e de que nós nos esquecemos demasiadas vezes, não é? E se calhar também não é por acaso. E acho que até esse sentido sagrado, felizmente que a linguagem nos mantém vivo, não é? Essa potência criadora que está aí sempre para nos ajudar a avançar para outros momentos, mesmo quando aqueles em que nos encontramos sejam momentos tão difíceis e tão duros, mas que realmente estamos a tentar, reparem que estamos aqui daqui a pouco, há 2 horas, a tentar dizer, ainda não dissemos, nem vamos dizer nunca definitivamente, e ainda bem, porque senão calávamos todos. Não é? E, não estamos no paraíso, não, mas estamos se calhar a tentar construí-lo, mesmo que a gente nunca lá chegue, mesmo que o único paraíso seja só isto. Portanto, para mim a ideia de processo é uma ideia que eu acho que é muito importante não perder de vista. Era só isso. António Alrino, Sim. advogado do diabo, novamente. No fundo, seja qualquer ser humano, seja os seres humanos que de alguma forma coabitam na área do que são as artes em gerais, a impotência da linguagem é um dado adquirido, é a minha opinião. Porque todos nós queremos é simplesmente uma coisa, é fugir a uma coisa que se chama morte e não conseguimos. Não acho nada. A linguagem. Mas falas em potência numa questão da virtualidade, quer dizer, o fim, acho que não é o fim, eu também não concordo. Não parece concordo. que não há, eu deixo, quer dizer, isso é tremendo para o criador, no sentido dos tipos ligados, que seja um provocador, ligados à arte, não é? Não podemos, não vamos para a impotência de, não. Agora é óbvio que fugir, haver alguma coisa que traga o mínimo exigível, né, que seja a não repetição, não é fácil. Ou seja, também não vamos andar, quer dizer, como é que se procura isso? Isso acontece, como do mesmo modo que o poeta é o instante. Eu não estou aqui a fazer poesia agora, neste momento. E quando vou a um supermercado comprar umas lâminas de variar, não penso num poema, na caixa registradora, eu sou outro, não é? Há um outro ali, o estando, não é? Agora, acho que não, o criador não pode ter não pode concordar com com a impotência da linguagem, pelo menos o criador literário. Eu quando lancei isto para a mesa, como advogado do diabo, não tinha visto aqui um pequeno comentário que é, simultaneamente, pergunta de alguém que se chama Gisele Colber Amadane, que diz: o futuro não existe. Como suportar esse processo? Apenas com a arte? É que isto é com tudo. Cá está a cerca. Também. Isto também é cerca, mas pode ser. Mas isto é uma pergunta de cerca. Não é? Cerca na questão do tempo. Não é óbvio que eu tenho que saber a meteorologia e saber que hoje é segunda ou terça-feira, mas isso para um artista pouco ou nada interessa. Nem os meses do ano, nem muitas vezes as horas. E a questão do tempo é tudo isso é talhado, uma questão de arquivo, não é? Uma questão dos arquivos para facilitar o
o arrumo, mas a arte não gosta de arrumar, gosta de criar, gosta de, quer dizer, arrumar no sentido da tal novidade, ou então da tal angústia, não é? Da criativa, é provável. Como disse no início, citando o George Braque, ele afirma: a ciência tranquiliza, a arte perturba. Sim, é muito feito, deve perturbar, deve questionar, essa deve interrogar-nos, nós quando lemos um texto literário, não estamos a ler num jornal, não estamos numa linguagem denotativa. Se tivermos uma linguagem denotativa que nos faça mergulhar naquele mundo, sentimos que estamos num aquário, numa coisa diferente, ou seja, não é selva, numa selva circunstancial da criatividade, ou seja, que nos perturbe, que nos apareçam uns leões e uns leopardos, isso é fundamental, que nos apareça, que a gente que receba o coice e que procure transmitir, e também fazer do ouvinte e do que lê e do que aprecia um quadro, não é? Que muitas vezes diz um boi olhar para um palácio, e esse também seja criativo, esse ouvinte, esse leitor também começa a ser criativo. Não sei se poderá haver alguma coisa de outras coisas. Acho que em criando, toda a linguagem é denotativa e conotativa, não é? Estou-me a lembrar de um poema maravilhoso que o Manel Portela escreveu a partir de um questionário a pedir um empréstimo bancário. E a simples... portanto, ele não alterou absolutamente nada, não é? Era exatamente as palavras na ordem que estava no pedido do empréstimo bancário, limitou-se a fazer versos. E, portanto, o sítio onde ele inseria o silêncio, não é? O corte do verso, o espaço que ficava em frente, imediatamente aquilo ganhava sentidos completamente diferentes, não é? Portanto, isso é uma questão de intenção e de jogo também, claramente, não é? Mas eu queria dizer uma coisa em relação à impotência e à morte, quer dizer, o problema, mais uma vez, é esse, João, é que nós habituamos a pensar a morte e a vida como duas coisas separadas. E esquecemos frequentemente de que estamos a morrer permanentemente, não é? Assim como alguém diz aqui o futuro não existe. Pois não existe ali, não sei, não é? Mas eu estou a criar um futuro, não é? Estou a participar em qualquer coisa futurante, se quiser. Graça, deixa-me, dando-lhe para continuar a conversa, o Serguilha acabou de escrever: o futuro não existe, mas está grávido de nós. É isso. Portanto, é sempre futurante, aponta para outra coisa, não é? E, portanto, a morte é exatamente a mesma coisa, eu não consigo pensar, nós pensamos a morte, nós ocidentais, fugir da não é? Mas há milhões... Diga. Fugir da fetoteca. Pois, há milhões de seres humanos por esse mundo fora que não têm esse entendimento de morte, não é? Nós estamos em processo de morte. E isso é a vida. Não é? E depois logo se verá. Não sei. Olha, se não se souber, pronto, ok. Se souber, eu até tenho curiosidade para dizer a verdade. Portanto, há de haver certamente linguagens outras, não é? Que estarão cheias de capacidade criativa e que não se esgotam. Eu acredito muito nisso. Portanto, sou uma otimista trágica, para dizer o que já tinha dito antes, não é? Neste sentido, que acredito que realmente o processo de fazer, de participar nesta coisa que está a ser feita, é muito importante, não é? Onde nos vai levar? Não sei, não sou capaz de conceber isso. E, muito sinceramente, não é isso que me interessa. Interessa-me é participar no processo. António? Sim, eu só acrescentaria que essa, obviamente, se calhar o que nos distingue dos outros seres vivos é essa consciência da morte, de que somos finitos e que o nosso corpo vai um dia perecer. Mas a própria ideia de arte tem mudado ao longo dos tempos. Sei lá, lá atrás, na Idade Média, todas as formas de expressão eram para louvar a Deus, eram para cantar à grandiosidade de Deus, como se isso fosse o nosso caminho para a eternidade, para a salvação, para que conseguíssemos escapar à morte. E que foi uma ideia que depois, mais tarde, acabou por mudar com o iluminismo, em que, por exemplo, a própria ideia de entretenimento, a arte como forma de diversão,
foi vista como uma coisa menor durante muito tempo e que até é um pouco a herança dessa ideia de que não, que a arte tem que ser séria, todos os cantares da ópera tinham que ser em nome de Deus. E eu lembro, por exemplo, que li recentemente sobre uma quesilha que havia entre Wagner e Rossini, que Wagner dizia que Rossini daquilo não era arte porque entretinha, porque era ligeiro, e isso obviamente hoje em dia já não se pode dizer isso, né? É possível ter formas de entretenimento artísticas, que têm valor artístico também. Portanto, toda esta discussão, isto tem a ver com o tempo, as coisas vão mudando, é o processo que a Graça falava, tipo, nós só estamos no meio do processo. Exatamente. Não, não se esqueça de uma coisa, na Idade Média de facto era assim, mas quem era o artista? Il miglior fabbro, aquele que sabia fazer, aquele que se dedicava profissionalmente àquele fazer. E o que fazia melhor é que era o grande artista, não é? Claro. Chaucer, não é? Pensem aquele conjunto de contos, os contos de Cantuária, não é? Desculpem lá as minhas referências inglesas, mas pronto, é de formação. Toda a gente conhecia aquelas histórias, não é? O Decameron, de Boccaccio, toda a gente conhecia aquelas histórias. Agora, quem é que as pôs naquela forma? Il miglior fabbro, aquele que sabia fazer. Portanto, há também essa dimensão que nós perdemos da Idade Média completamente, muito graças a esse momento do início da nossa modernidade, com o iluminismo, não é? E, portanto, há um autor muito interessante que fala de Dante e de Shakespeare como tendo sido os primeiros a dar-se conta das falhas do iluminismo. E Dante era um deles, e Shakespeare o outro, precisamente por qualquer coisa que não podia funcionar, porque não se pode encher, como ele muito bem diz, não é? Não se pode encher uma ficção, uma representação, com outra representação. Não é? Portanto, a partir do momento em que esse processo de secularização elimina todo o sentido do sagrado da existência, não é? E fica apenas o valor de troca, estamos com um problema do qual ainda não saímos, como estamos a ver, não é? O nosso problema é que continuamos, de facto, com categorias mentais que nos impedem de pensar o mundo de outra maneira, até a morte, como vê. Não é? Até a morte. A questão da morte sempre foi, digamos, sempre se colocou, foi colocada em todos os tempos, e é óbvio que a nós, aos criadores, no âmbito de todos os criadores, sempre nos intimidou na própria, na vida e no estar, não é? Eu vou-vos ler um texto que é um... Eu, se calhar, não concordava que isso aconteça com todos os artistas. Penso que em alguns sim, isso é uma questão fundamental. Noutros talvez não. Mas é uma temática recorrente, uma temática nele recorrente. Sim. Eu acho que até pode ser em todas as obras, até numa vida, ela lá estará. Não é? Vou dizer, se me permitem, um texto que é o fim acomete-se às sombras. Sábias e fátuas as mãos prolongam uma fé intemporal. Marcam a focagem dos templos. Órgãos param nas veias. Fuligem estonteante e melancólica sobre a leva. Hospitalizada a mancha escurece. A cama deita-se. Ombros de esposa delicada, branca, muito branca. A espera brota desta janela, em santuário opaco. Aguardo que me leves com fruto, ave, no mais leve de ramos. Deixo a figueira, os gatos e um cão, folhas brancas no dormitório, esta pedra, sem saber se a voz que escuto é luz ou trevas, contemplando as ardósias e o desenho no chão. Como se ele já se estivesse a ver do outro lado, mas também a interrogação, o que é o outro lado, não é? A tal provocação, e a provocação, penso que é a provocação nos tempos, é aquilo que nos incomoda na morte, é a provocação e a criação, porque simultaneamente acho que uma obra poderá, será que pode-se colocar a interrogação de que o segundo poema é com a encenação dos restantes, o último poema é com a encenação dos restantes?
o que é arte, não é? O que é que nós procuramos? Procuramos. É inconcebível. Não sei se quer por alguns comentários que possam eventualmente vocês estarem a ir lendo, e em função deles também fazerem algum comentário, ou o que quiserem mais dizer sobre o que temos estado para aqui a dizer. Estamos com 2 horas de eu posso só mandar um abraço a 2 pessoas que há muitos anos que eu não vejo, que é o Luís Altério e a Rita Dal. Saudações. Há muitos anos na que Finlândia, o Luís está no Brasil. Um abraço para ele. Também há muito tempo que eu não vejo. Então, um abraço ao Luís e ao Marcelo e ao Nuno e pronto, à Amanda, que está do outro lado, e obrigado por estarmos. O importante é de facto irmos a repetir. Senão não sei se deixa-me ver se há alguma indicação da Amanda para alguma coisa, e portanto acho que vamos encerrar, se não houver mais nenhuma pergunta que eu me tenha percebido nos comentários, e se vocês não quiserem dizer mais nada, eu termino com um poema de Jan Ritz, um poeta que eu gosto muito de ler, que de alguma forma tem que ver um pouco com esta longa conversa que tivemos e que no fundo alguma coisa dissemos, como se costuma dizer, não sendo redundante, mas como se costuma dizer, mas que é um processo, como a Graça diz, e portanto a conclusão é que estamos a morrer e estamos em processo. E portanto tem muito que ver com... Quando eu escolhi, não sabia naturalmente o que é que ia acontecer na conversa, mas eu já mal vi este poema, eu disse, vou ter que ler este poema. Portanto, se ninguém tiver mais nada a dizer, há aqui mais um comentário, não sei se é pergunta, se é comentário, não, é apenas um coração. Obrigado, Luís e Sacras. Então eu termino com um poema de Jan Ritz, com tradução, que me deixa um bocadinho de pé atrás, mas com tradução de Eugênio de Andrade, e o poema chama-se A Explicação Necessária. Há certos versos, às vezes poemas inteiros, que eu próprio não sei o que querem dizer. O que ignoro retém-me ainda. E tu tens razão a interrogar. Não interrogues, já te disse que não sei. 2 luzes paralelas vindas do mesmo centro. O ruído da água que cai no inverno da goteira a transbordar, ou o ruído de uma gota de água caindo de uma rosa no jardim, regado há pouco, devagar, devagarinho, uma tarde de primavera como soluço de um pássaro. Não sei o que quer dizer este ruído. Contudo, aceito. As coisas que sei explico-tas, sem negligência, mas as outras também acrescentam à nossa vida. Eu olhava ao seu joelho dobrado, como ela dormia, levantando o lençol, não era apenas amor. Este ângulo era o cume da ternura e o cheiro do lençol, a lavada e a primavera, completavam esta inexplicável, esta cena inexplicável, que eu procurei, em vão ainda, explicar-te. Portanto, agradeço o convite, mais uma vez, à Raias. Esperamos que possamos estar na Raias 10, em Vila Nova de Famalicão, em 2021. E, portanto, agradecer ao Aurelino, ao António, à Graça, à Amanda, pelo apoio técnico, e obrigado a todos os que nos escutaram, os que nos acompanharam, os que participaram direto e indiretamente. Obrigado. Obrigado, foi um prazer. Tchau. Tchau. Pessoal, peço desculpas pelo... Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, Amanda, sim. Estão ouvindo? Sim. Pedir desculpas, caiu, tive um problema de dicção. Nós gostaríamos de agradecer a presença de vocês e todos os ouvintes que nos acompanharam até aqui. Eu peço que fiquem conosco no Raias. Amanhã nós temos a nossa 23ª mesa, Transgeografias Poéticas. Mudar a vida é modificar a maneira de sentir. Vai ser às 19 horas, no horário de Lisboa. Muito obrigada por seu otimismo e uma boa noite. Boa noite. Obrigado, Boa noite.